Muito bem, vamos lá. Mais uma semana. Estamos juntos. Olha só o que estava aqui no convite aí para vocês. Conferência missionária. Propaganda de graça aí. Né? Ministério Belém e Pindamonhangaba. Conferência missionária. Esse ano vai ser bom. Aqui. Espero que eu consiga estar também. Elias Torralbo. O Carvalho Júnior. Carvalho Júnior. Não sei se é na semana ou outra, né? Se eu não estou enganado. Dias 18, 19 e 20, né? Na sexta, às 19 horas. Sábado, 18h30 e domingo, 8h30 da manhã. Seria interessante lá você, de Pindamonhangaba aí, com o convite aí para a conferência missionária. Mas vamos lá. O tema hoje, tema da lição de número 7. Vamos falar hoje sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Nome grande, hein? Desconstrução da feminilidade bíblica. Semana passada nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica e hoje vamos falar das mulheres aí. Vamos tratar das mulheres. Mas quero que vocês já se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem aí. Sei que tem uma galera aí que nos acompanha aí, que é nossos fãs aí. Nosso fã-clube, Gedeão. Tem um fã-clube aí. Clube de bola. Deixa o comentário aí. Às vezes a gente conhece e acompanha aí, mas não sei que você me acompanha, que você acompanha a gente aí. Mas vai ser benção. Vamos rodar a vinheta aí e nós voltamos já. Muito bem, vamos lá. E aí, Gedeão? Firme, forte. E aí, Gedeão? Desconstrução da feminilidade bíblica. O que você acha? Precisamos chegar nesse ponto. Será que nós estamos vivendo isso aí? Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, tudo é possível. Primeiro homicídio, o homem se afastando de Deus, Gênesis 6, o sodomismo na época de Ló. Vamos lá. Pecado é o que proporciona toda essa cadeia de acontecimentos. É o efeito dominó, uma peça que você empurra, todas as demais peças caem. O texto, gente, textual está em Provérbios 31, verso 30. Texto muito bonito, inclusive. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse texto deveria ser decorado para as irmãs aí que estão assistindo o podcast. Verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Uma outra palavra, adjuntora. Aquela que está junto com, ao lado de. Falando nisso, eu queria ler. Vou cortar o vídeo e voltarei já. Eu quero fazer a leitura do texto, mas não na versão tradicional da Almeida, revista. Vou ler na mensagem. Texto de Provérbios 31, que eu acho que vale a pena hoje. E com efeito da edição eu vou sumir e desaparecer e voltar. Vamos! É assim, Gedeão. Os bastidores, quando você vê o vídeo tá perfeito. Ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Os bastidores. Vamos lá, gente. Provérbios 31 eu vou ler na versão a mensagem. Nós usamos bastante essa versão aqui quando nós demos as pré-aulas de Ezequiel, né? Eu gosto da forma como é disposto o texto, já nos ajuda a refletir sobre o assunto. A partir do verso 10. Uma boa mulher é difícil de encontrar. Nossa, você vê que ele já vai interpretando. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços
em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Examina um campo e o compra. Depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços, no lar da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade. Estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas conservadas e prontas para o uso. Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestidos de seda. Seu marido é muito bem respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende. Leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes. Ela sempre encara o dia de manhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer, sempre diz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam, dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Bonita. Isso aí, gente. Mulheres virtuosas. Ainda o sábio Salomão, hein? Não é qualquer um, não, hein? O sábio Salomão perguntou: mulher virtuosa, quem achará? Gente, vamos por parte, porque são muitos assuntos e eu não quero bater nas irmãs aqui, né? Hoje nós vamos fazer as irmãs de bode expiatório, né? Não é a nossa intenção essa, porque senão vira um motivo, né? Mas vamos observar a palavra de Deus, porque muitas coisas estão sendo distorcidas. A introdução fala algo aqui interessante. Assim, essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Então você vê que aqui no caso essa mulher, né, de Provérbios 31, ou a própria mulher, né, no padrão bíblico, ela cumpre vários papéis ali, várias coisas. Mas e aí, gente? Eu vou começar por essa pergunta introdutória, né? Por que tá tão difícil Por que tá havendo essa confusão de ideias, de pensamento, de repensar coisas, das mulheres buscando algo, parece que sempre tá buscando algo para se impor, para ser vista. Será que ela já não é a criação pensada, arquitetada por Deus, tudo que Deus já falou e pensou por ela já não era suficiente? Tem a questão, Miquel, o que a mulher procura? Tem uma história de um edifício em uma certa cidade. O edifício era para as mulheres terem acesso. Primeiro andar, um homem bonito, pronto. Um homem bonito. Segundo andar, um homem bonito, trabalhador. Quer subir o terceiro andar? Ela sobe para o terceiro andar. Um homem bonito, trabalhador e que ama os filhos. Quer subir para o quarto? Um homem bonito, trabalhador, que ama os filhos e que cuida da casa. Pronto. Ela vai para o sexto, para o quinto andar, tem todas essas qualidades mais uma. Aí tem uma plaquinha. Quer subir para o sexto? O que ela pensa? No sexto deve ter algo excepcional, extraordinário. Quando ela sobe, bem-vindo. Aqui não tem nada. O que ela quer? Não basta o primeiro andar? Não basta o segundo andar? Não basta o terceiro, o quarto, o quinto? Quando ela chega no sexto, no final das contas, ela não quer nada.
Porque ela não se contenta com nenhuma daquelas qualidades. Ela quer algo que nem sempre Que nem ela mesma tem. muitas E vezes isso que é a sabe ela questão. Porque a gente tem que entender o seguinte. Eu posso refletir, eu posso ver no outro o que eu sou. Só que eu posso ver de forma positiva e de forma negativa. Quando eu vejo defeito em alguém, porque na verdade o defeito é meu. Mas eu quero sempre refletir no outro o que eu trago, ou de bom ou de ruim. Olha a fala de Henry Ford, já fiz menção dessa fala. Meu melhor amigo é aquele que traz o que há de melhor em mim. Se você anda muito com o exemplo Ayrton, com todo respeito, se ele estiver nos ouvindo, ele vai entender depois. Se eu conheço o Ayrton, conheço os pais deles, no caso conheço o pai dele, a mãe dele não lembro de ter conhecido, mas o pai dele eu conheço. Se eu percebo que você é amigo dele, amigo íntimo, eu falo, o que é isso? Você tá andando igual o Ayrton? Você tá falando igual ao Ayrton? Se eu conheço ele, agora se eu conheço só o Ayrton e não conheço você, e o dia que eu tiver a oportunidade de conhecer você, eu vou dizer, opa, você fala igual o fulano, você tem um jeito de fulano, do fulano. Por quê? Aproximação. Então no caso o que a mulher quer de fato? E nós estamos trabalhando aqui, não é com a ideia de uma mulher fora da realidade cristã. Nós estamos trabalhando com a ideia de uma pessoa que se diz cristã e professa a fé em Jesus. Porque tem duas coisas que nós precisamos ponderar. Toda pessoa que é crente não significa que é cristã. Mas toda pessoa que é cristã, necessariamente ela precisa ser crente. Porque a expressão crente é aquilo que se dá, é aquilo que me faz crer. Crer em qualquer coisa. Eu creio na caneca, pronto, sou crente, exercitei a minha crença. Agora, o cristão, ele precisa crer. Então, se nós estamos lidando hoje com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, que modelo de masculinidade a Bíblia tem para nos dar? Não foi a lição da semana passada? Que modelo de feminilidade a Bíblia tem para nos dar? Eu não posso sair do modelo de masculinidade bíblica e a mulher também não pode sair do modelo de feminilidade bíblica. Porque até a lição vai entrar sobre isso. Então já vamos fazer menção aqui. Feminilidade bíblica, primeiro tópico, né? A questão da criação divina. Aqui diz assim: no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais, sem pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Porque alguém pensa assim, Deus criou o homem diferente da mulher e tal, e então o valor de um é diferente do valor do outro. Não, como ser humano, né? E quando a ideia de homem, humanidade, homem e mulher, né? Os dois. Até eu achei curioso, porque domingo participei da aula da escola dominical. No capítulo 1, o pastor Caetano, inclusive, se não me engano, a irmã Cida tinha assistido, acho que algum vídeo nosso esses dias comentou aí. A esposa dele? E ele comentou sobre o plural, né? A pluralidade da forma como Deus cria, né? A questão do homem e da mulher, no caso, né? Criou macho e fêmea, os abençoou no plural, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai, dominai, tal. Sempre tratando da pluralidade, pensando no homem e na mulher. Isso levando em conta que a mulher foi criada depois, né? Mas aqui, a ideia de homem, mulher, macho e fêmea, homem e mulher, em outra tradução, já existia. Porém, quando você lê o capítulo 3 e vai trazer a responsabilidade, depois a queda, etc., Deus não repreende os dois no sentido plural. Ele trata de forma específica o homem, porque ele deu a responsabilidade ao homem e vai cobrar do homem essa responsabilidade. Isso mostra a diferença de papéis. Então veja bem, como indivíduo, como ser humano, não há diferença. Homem e mulher diante de Deus são iguais. No sentido de valor, de honra, de prestar contas a Deus, de vida com Deus, santidade, tudo. Nada disso é alterado. Agora, cada qual cumpre o seu papel, né?
Deus criou o homem primeiro, porque era a vontade de Deus fazer assim. Se você perguntar por que Deus não fez os dois de uma vez só, pergunta para Deus, isso é um questionamento em aberto, né? Dado o momento, o homem entende que está só. Não que ele estivesse sentindo falta de alguém. Mas quem observa. Só que ele não tinha ninguém, né? Mas aí você entende que quem observa a solidão. Não é solidão. Porque se Deus se faz presente, não existe solidão. Quem observa que Adão estava só é o próprio Deus. E Adão não pediu. A Bíblia não fala aí no texto, eu não li. Eu já passei pelo livro do Gênesis várias vezes, não li. Ó Deus, a vaca tem um boi, o gato tem a gata, o leão tem a leoa, e eu estou só. Não. E viu Deus que Adão estava só. Agora, na questão de tempo, o que a gente pode tentar entender? Deixa Adão sozinho por um pouco, pra gente ver o que ele é, o que ele é capaz, o que ele pode fazer, qual que é o pensamento dele, como é que ele vai reagir. E a Bíblia não fala quanto tempo a mulher foi dada a Adão. Depois de quanto tempo foi dada a Adão. São mistérios, né? Mas ó, e viu Deus. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou só. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram, né, só antes da queda. Sim. São várias interrogações. Podem ter passado milênios. Ter passado anos e mais anos. É. Não tinha ação da morte ainda? Não. Mas aí a questão... Porque na verdade, e aqui você entrou num ponto que vale pensar, porque os cientistas tentam conciliar, né, idade da Terra com a idade da humanidade. Porque eles dizem que a Terra tem milhões e milhões. E apelam feio. E fazem várias contas, cada dia é mais, né? E a humanidade em si, nós sabemos que tem aproximadamente 6 a 8 mil anos. 6 mil anos. De 6 a 8 mil anos. Só que nós temos que... Essa própria avaliação da humanidade, tendo essa quantidade de tempo, se dá depois que a queda, depois da queda, que o homem começa a morrer. Antes de morrer, ou antes de haver queda, antes de haver morte, também não sabemos quanto tempo a humanidade, Adão e Eva no caso, viveram antes da queda. Pode ter passado milênios. Então, mas aí entra numa outra questão. São interrogações também. Pode ser tanto milênios... Porque o próprio... pode ser assim. Pode ser assim. Porque a Bíblia fala do tempo de vida de Adão, 930 anos. Matusalém, 969. Só que é outra interrogação também, porque... 930 anos, ok. Nós sabemos o tempo da morte dele. Né? Mas em que momento começa a contar o tempo da vida dele? É uma conta meio complexa, né? Porque a questão em que momento começou a haver contagem de tempo? É uma outra questão. Vamos começar hoje, começar a contar a minha idade. Então, mas aí entra numa outra questão. Nós temos que trabalhar com 3 hipóteses ou mais. Primeira, viveram quantos anos? Milhões? Não sabemos. Foram 1000 anos. Porque a grande questão é que na Bíblia não tem pré-história, né? Então, não sabemos. Bíblia não tem pré-história. Mas o que pode entrar numa outra hipótese também, que é isso? Eles podem ter vivido dias. Deus pode ter criado Adão hoje. Até o próprio dias criou Eva. Até os próprios dias da criação. Então, como é que entra aquelas interrogações, são dias de 24 horas. Então, e aí? Então, como que eu posso negar a possibilidade de eles terem vivido apenas 30 dias no Éden? Não dá pra ter noção então eu tenho que entender. Viveram antes da queda? Viveram. Como eles viveram? Um conhecimento diferente de Deus do conhecimento depois da queda. Milênio, 1000 anos, não sei. Mas depois que Adão sai do Éden, que ele começa a lavrar a terra, que a mulher tem que trabalhar com ele, que a mulher tem dores de parto, você vê, e viveu Adão 930 anos. Depois vem lá, Matusalém, viveu Matusalém 969. Aí viveu tal, tem toda uma questão genealógica. Mas em questão de tempo, pré-queda, nenhum cientista pode fazer assim. Pode ser dias, pode ser séculos, ou pode ser milênios, ou pode ser mais do que 1000, mais de 2, 3, 4 mil anos. Mas pode ser dias. Usufruíram de uma comunhão com Deus de 30 dias. Sem resposta. Sim, né? Exatamente. Mas são apenas suposições que nós levantamos, isso não destrói o texto. Não, porque eu não posso fazer afirmação de data que não cabe no texto. Sim, é porque uma datação que datar Gênesis é um dilema. A verdade tem que ser dita. Porque
nós entender, é fácil para nós datarmos dentro dos nossos padrões atuais. Dentro do né? tempo cronológico. Dentro do nosso tempo, né, e tal, 24 horas, 60 minutos, segundos, etc. Rotação da Terra em volta do Sol, né, uma vez por ano e tal. Mas isso é bem moderno, né? Isso é bem moderno. Mas naquele contexto é uma interrogação muito grande. Mas a questão aqui é que Deus criou a mulher nesse sentido de igualdade, no sentido de pessoalidade, valor, honra, respeito. Não há diferença nesse sentido. Ambos nivelados. Mas não há igualdade o quê? De papéis. Há o papel do homem e há o papel da mulher. Deus criou o homem com um propósito, Deus criou a mulher com outro propósito, no sentido de função, né? De atividade, de cumprir algo. No entanto, lá na frente, Paulo vai dizer, se não me engano, em 1 Coríntios, não foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. E isso não é motivo de o homem se exaltar também, porque o homem nasce posteriormente da própria mulher. Precisa de uma mulher, né? Pra então não é questão de... Um depende do outro para coexistir. Mas você vê que no sentido do propósito de Deus, humanidade, ambos estão em igualdade. Mas no quesito papéis, funções, há uma diferença completa. O homem, por exemplo, o homem gera. O homem pode gerar, ter filhos? Não. Então esse não é o papel do homem. No sentido de amamentar aquela criança, de carregar 9 meses, de parir. Isso não é a função do homem. Embora alguém queira, né? Mas essa não é a função do homem. Deus não fez o homem para isso. Se fosse, o homem seria autorreprodutor. Ele mesmo, né? Como na mitologia grega, né? Na mitologia grega... Como que era o nome do... Zeus é o Não, Deus Zeus não é panteão. depois, Tem Dionísio, Baco... Qual que era o nome pra... Gaia era mulher, mas tinha um que era antes, Urano, né? Urano? Acho que é Urano. Mas Não é Urano, não, Que ele era capaz de se reproduzir? Ele tinha capacidade de se autorreprodução. Esqueci o nome do deus lá, da mitologia lá. Mr. M, mágico. Ele tinha poder de autorreprodução. Então o homem não foi criado com esse papel aí. Então são diferentes. Não tente igualar porque não vai dar certo. A estrutura, não só nesse sentido, mas psicologicamente, estrutura física, tudo. Deus criou porque o papel do homem é um, o papel da mulher é outro. Segundo aí, a bênção da maternidade. É o que eu estou dizendo aqui. O papel natural da mulher inclui a dádiva de procriação, de cuidar do lar e dos filhos. Porque o mandato aqui, enchei a terra, frutificar, multiplicar e deixei a terra. Só uma questão que é dentro da maternidade. Hoje, tem mulheres que não querem ter filhos. Por quê? Eu quero fazer minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado, quero ser engenheira, médica, advogada, promotora, eu quero ter a minha profissão. Excelente. A Bíblia não está dizendo que a mulher não deva ter profissão, não deva ser qualificada no mercado de trabalho. Mas no contexto cristão, é preferível na ótica da atualidade que a mulher seja uma engenheira e não mãe. Então eu não quero ser mãe. Comparando, Miquel, com toda sinceridade. Mas por causa dessa inversão de papéis. Sim, sem hipocrisia. Fazendo uma comparação entre ser mãe e ser engenheira, me prova aí qual engenheiro, por mais avançado que esteja a tecnologia, consegue criar um feto, criar uma criança, gerar uma criança do ventre materno. A mulher vai ser mãe. Ela vai gerar dentro dela uma criança, ela vai ter a oportunidade de sentir algo vivo dentro dela, coisa que a engenharia nunca vai fazer. Então, para a mulher cristã que casa e ela resolve não ser mãe, não quero ser mãe, por quê? Por opção. Por quê? Porque alguém já me perguntou sobre isso. É pecado não querer ser mãe, podendo ser? E eu, biblicamente falando, eu digo que é... Desobediência. É desobediência. E desobediência talvez é pecado. Pecado como é que eu posso dizer? Eu entendo que é errado. Talvez pecado, não sei se é um pecado, no sentido do pecado, né? Porque essa Bíblia fala. Mas é um sentido, mas
é algo que vai contra aquilo que a Bíblia prescreve, né? Essa Bíblia tá dizendo. Porque Deus criou a mulher para isso. Ela pode e ela não quer, ela tá seguindo um curso um pouco diferente. E por que ela não quer? Né? Medo. Tá seguindo um curso um pouco, né? Porque tem mulheres que não podem. Problemas de saúde, ou não casaram, tantos motivos, né? Ok, são questões. Agora, a pessoa pode, né? Tanto é casada, tem tudo perfeito para gerar uma criança e não quer, foge um pouco daquele padrão que a Bíblia estabeleceu. E eu penso que esse desejo de não ter, essa vontade de não ter, é por conta de um outro pecado. Aí eu penso que o pecado não é nem querer não ter. A pergunta é por que não quer ter? Aí vamos achar onde está o pecado. Sim. No caso, geralmente é o egoísmo, é o narcisismo, pensar em mim, só em mim, e não querer né, dar atenção ou colocar a vida, porque realmente ter filhos coloca você... Aliás, a vida prepara a gente para isso, né? Primeiro você é solteiro, você pensa em si próprio. Quando você começa a namorar, vai lá em casa, você já não começa a pensar só em você, você começa a pensar no outro, na esposa. É como que Deus preparando um homem para as responsabilidades maiores. Quando casa e tem filhos, o casal já não pensa nem em si próprio também, ele começa a pensar no filho, né? E assim a vida vai indo, né? Você vai ganhando mais responsabilidades. Por isso que a frase bem comum e repetida é: quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais responsabilidades você assume, obviamente a coisa fica mais intensa, mais séria, né? Cada um vai assumir suas responsabilidades. Só que a gente percebe que na concepção de mundo moderno, isso já não é muito popular, né? Isso já não é muito popular. Eu tô dando essa indo devagar porque as aplicações estão no segundo tópico. Mas aqui, no caso, a mulher aqui, biblicamente, um dos papéis dela é ser mãe. É algo que, inclusive, só a mulher pode ser, né? O homem não pode escolher. Não é uma coisa que o homem tem a opção. Não, eu quero ter filhos. Ele não pode gerar. Ele pode escolher alguém que queira ter com ele, mas ele não vai gerar de si mesmo. Então, é uma responsabilidade que Deus deu à mulher, né? A mulher que carrega a criança no ventre. Então, é algo exclusivo das mulheres. E aí, a mulher como auxiliadora, que é outro grande papel. Até eu gosto da palavra idônea, né? Porque a palavra idônea aqui não tem nada a ver com a idade. Uma pessoa pode ser nova e ser idônea, madura. E pode ser velha e tola, né? Tem esse detalhe também. Porque aí que tá. Quando o texto lá diz adjuntora, né? E a própria ideia de tirar da costela, né, o osso do meu osso, carne da minha carne. Adão olhando um semelhante, um igual a ele, né? Coloca a mulher no nome de varoa, né? Eva. Foi criada a costela tá... A costela, né? Todos esses ossos do peito protege o quê? O coração. Assim como a cabeça, né? Protege o cérebro. Os dois órgãos mais sensíveis do corpo é coração e cérebro. Mas é curioso que Deus não tira a mulher do cérebro, né? Da cabeça. Tira a mulher do peito. Tira da costela. Né? E outro detalhe, né? Porque Deus usou... De todas as coisas que Deus criou, nós falamos já isso, né? Deus formou o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra. Deus poderia ter feito outro bonequinho de terra, né? E soprado os fôlegos de vida e feito alma vivente. Deus não quis fazer isso. Deus quis tirar do próprio homem a matéria-prima. Quer dizer, ele tira da terra a matéria-prima para o homem, tira do homem a matéria-prima para a mulher. É como que Deus fundindo as coisas. É por isso que o texto lá de Malaquias, inclusive, fala sobre ser uma só carne, né? Depois vai ser repetido esse texto em outros momentos. Porque exatamente esse é o propósito. Um tá conectado, ligado ao outro. E no caso, tira da costela, tá do lado. A costela é esse órgão que tem a ver com a proteção do coração e tal. Como é o nome daquilo? Como se estivesse protegendo. Esqueci a palavra que usa. Então é algo sim. A costela cumpre um papel ali importante. E a ideia de adjuntor é isso. A mulher tá
ela complementa o homem. Deus fez um encaixe perfeito. Estar junto com. Porque aquilo que o homem não é, a mulher é. E os dois juntos se complementam. Né? Há um encaixe perfeito, tanto fisiologicamente. Tá aí a prova de porque não tem como haver homem com mulher com mulher, porque não há esse encaixe, não há essa coesão e coerência. Nem fisicamente, nem espiritualmente, nem psicologicamente, nem emocionalmente, nem nada. A mulher é mais pra emoção, o homem é mais pra razão. O homem é força, a mulher é mais delicadeza. Então toda essa coesão, toda essa perfeição, Deus fez pra andar junto. Né? Pra ver essa complementariedade. Agora, se um deixa de ser o que é, se o homem deixa de ser aquilo que Deus destinou ele pra ser, e a mulher igualmente, aí a desconstrução que nós estamos aqui falando, né? Aí vamos lá. Vamos pra desconstrução, segundo tópico. Que é aqui que não vai começar a porradaria. Desconstrução, segundo tópico, desconstrução. Ativismo feminista. Aqui que tá. Tem uma mulher famosa, né? Que é a grande pensadora do feminismo, Simone de Beauvoir, na verdade falam assim. Aqui tá Beauvoir. E ela é grande pensadora, né? Ela é grande pensadora, embora as feministas atuais já não seguem ao pé da letra aquilo que ela falou, porque já atualizaram, né? Aquilo que a pensadora original falava. Mas, basicamente, todo o pensamento feminista está pautado nos escritos e nos pensamentos de Simone de Beauvoir. Né? Dessa luta. Porque tudo está pautado numa coisa, marxismo. Marxismo é o proletariado contra o burguês. Né? E aí eles maximizam isso para outras áreas. O homem contra a mulher, ou no caso a mulher contra o homem, o hétero contra o homossexual contra o hétero. Tudo eles fazem uma guerra, né? Você já leu a história do Karl Marx? O camarada era problemático. O cara é lunático, problemático, bagunçou com a família dele. O cara que ensina o quê? Mas pessoas, é sempre assim. E as pessoas se basearam sempre assim. Até hoje nas coisas que ele fala. Eu quero pegar as ideologias de Karl Marx. Mas quem foi Karl Marx? Como é que foi a família dele? Como é que ficou a família dele no final? Dá uma olhada. O camarada é problemático, o cara é lunático, o cara é pinóia. Pinóia. O cara é totalmente... Todos os que se basearam nos pensamentos dele se tornaram ditadores, sim, se tornaram assassinos, porque ditador... a gente tem exemplo disso. O comunismo, e isso não é uma história inventada, isso é um fato histórico. Goste você, não goste, sim, mas é um fato histórico que o comunismo matou... mais de 100 milhões até agora. Então, aí a gente vai aceitar. E detalhe, nenhum sistema político adotou as ideias de Karl Marx e tentou implantar isso no seu país, deu certo. Só dá uma olhada, vamos lá, vamos enumerar já que a gente está abordando. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, Coreia do Norte. É só ver. Os países ligados à União Soviética. Está tudo ok, tudo dentro dos conformes. Aí pega uma visão, implanta essa visão, principalmente hoje movimento masculino. Ela é bem bonita na filosofia. Na prática, ela é um desastre. Para filosofar, tudo bem, a gente entra em questionamento. Não, é porque às vezes a filosofia... Porque é verdade, se você for estudar algumas coisas, algumas ideias que eles têm, você fala, nossa, que coisa fabulosa. Nossa, é um mundo ideal. Exatamente. Só que se você tenta aplicar isso na prática, não funciona. Simplesmente não funciona. Porque não tem como dar certo. Agora, ela levanta uma questão. O feminismo. Então, aí começa essa guerra aí. Sim. Porque, vamos lá. A gente às vezes subestima, mas eu queria que você pensasse e refletisse comigo. A mente das mulheres, né, inclusive isso é um filme aí famoso agora, né, Barbie, né, que é bem feminista, bem feminista, tem muitas mensagens lá. Mas, Gediel, as novelas, os filmes, as séries, até as propagandas, músicas e tudo que você possa imaginar, vende o tempo inteiro, até programa de culinária, vende o tempo inteiro a mulher feminista. Às vezes a mulher que tá dentro de casa é cristã, é feminista, não sabe que é feminista.
por causa que bebeu tanto da fonte. Ou será que sabe, mas... Não, mas às vezes bebeu tanto da fonte que nem sabe. E não sabe que é. Né? E ainda tem aquelas que são feministas e machistas ao mesmo tempo. Elas querem ser feministas, ser independentes, fazer o que quiserem da sua vida, não dar satisfação pra ninguém, trabalhar fora, ser empoderada e tal, e são machistas ao mesmo tempo, que é que o homem trabalha por ela, faz tudo por ela e tal. Elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente vive esse conflito de ideias. Uma outra questão do feminismo extremista é quando a mulher diz: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho minhas viagens, eu faço o que eu quero, pronto. Nas necessidades sexuais, aí a gente tem que abordar que não é a gente tem hora que a gente tem que deixar de ter a trava ali. Na hora das necessidades sexuais, pega quem quiser. Eu procuro um macho. Porque o macho tem o órgão que eu não tenho. Não, mas ou se não, usa. A gente tem Usa. A feminista número 1 do país. Supostos objetos. A feminista número 1 aí do país, né, a Anitta. Né? Que ela é. Porque a Anitta e Neymar, vamos dizer assim, as personalidades talvez mais famosas entre homens e mulheres, né? Apesar que o Neymar é neutro. Mas a Anitta, né, como a grande mulher zona, representante da mulherada brasileira. Vocês estão bem representados, hein? É aquele tipo de situação, a vida sexual aberta. Faz o que quer, tal. Uma super exposição, porque as músicas ela não tem letra, só tem requebrado. Deboche. Então, assim, e que inclusive denigre, na minha ótica, a mulher em si, né? Deboche. Né? E coloca a mulher lá no lixo. É um deboche. Ela debocha da própria Só que, feminilidade. Eu não sei dela. se você já viu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Opa, claro. Tem um episódio lá que a Rochelle vira consultora. Esqueci do produto lá que era. Mas é produto de beleza lá, esqueci o nome. E a mulher, né, que é a representante, ela tem todo um discurso feminista. Sim. Né? Vocês não precisam de homem. Vocês são poderosas. Meu marido tem 2 empregos. Você tá entendendo? Ela vende todo uma propaganda ali, mas é um discurso completamente feminista. E isso entrou já na mentalidade de muitas mulheres, né? Porque às vezes a gente pensa, eu já falei, nós comentamos isso semana passada por cima, o problema não é a mulher trabalhar. Alguém pensa que o grande problema, ou o feminismo, é a mulher trabalhar. Não é verdade isso. E não há proibição na Bíblia. Eu já vi pastores, até radicais demais, dizendo que não, a mulher não pode trabalhar. Porque tem homens que têm essa visão um pouco mais, né, fechada, que inclusive, não, mulher não trabalha. Biblicamente eu não encontro isso, não. E dentro de casa não né? trabalha? Então paga uma empregada doméstica, então. Eu entendo que a mulher ela tem a opção que o homem não tem. Se a mulher pode dizer assim, quero trabalhar, não quero trabalhar. Ela pode dizer. Chega pro marido e fala assim, não quero trabalhar, vou criar meus filhos, eu vou administrar a casa. Você pega uma mulher que tem 5 filhos. Ela não tem como, eu já tenho trabalho demais. Você pega uma Suzana Wesley, que teve 19 filhos. Você tá entendendo? Como é que ela vai trabalhar fora, gente? Não tem como. Ela deveria ser dona de alguma frota de ônibus. Ela vai abrir uma empresa e colocar os filhos pra trabalhar pra ela. Pronto, já era. Mas, embora eu conheça mulheres que tiveram muitos filhos e trabalharam fora também, né? Foram quem mantinha. Inclusive no nosso país, a mulher, olha que coisa, né? Extraordinária. O nosso país, os chefes de família é mulher. Quem leva o pão de casa, a maioria é mulher. Tem muitos casos. Né? Porque, inclusive, no nosso país existe o programa do governo. Em alguns casos o nome sai já no nome da mulher, né? Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, dá essa preferência à mulher, mas porque muitas mulheres assumem mesmo o papel de chefe da casa, ou o marido abandona, uma série de fatores, também entre outros detalhes. Mas a gente pega o exemplo da mulher, alguém pensa que o problema é a mulher trabalhar. Não, porque Provérbios 31 deixa bem claro que a mulher de Provérbios 31 trabalhava, né? Tinha suas servas. Tinha suas funções, tinha seus deveres. Distribuía. Ela era uma gerente ali de muitas atividades. A função de cada uma. Criava filhos. Já trabalhava. Cuidava do marido, cuidava da casa. E ainda tinha tempo de plantar, de vender um campo, de fazer um monte de coisa. Tinha servas a seu dispor. Então o problema não é o trabalho. Isso daí é um pensamento muito restrito sobre a questão do feminismo. O feminismo é muito mais amplo do que isso também.
Porque o feminismo envolve uma independência como se eu sou autossuficiente. Então eu não preciso do homem. O homem é um meu serviçal. Eu controlo e manipulo ele do jeito que eu quiser. Quando eu não quiser ele, eu descarto ele como papel higiênico. Né? Isso é um pensamento feminista. Né? Isso é uma ideia feminista. Até mais pra frente vai dizer a própria ideia aqui do empoderamento, porque o feminismo já entrou dentro das nossas igrejas, né? Inclusive no conceito eclesiológico, porque se nós pensarmos, gente, isso é um fato histórico, tá? Esse negócio de pastora é depois do movimento feminista. Antes não existia pastora. Nunca. Você tá entendendo? 2000 anos de história da igreja só foi se falar de mulher pastora depois do movimento feminista. Aí eu queria que você pensasse sinceramente, historicamente, porque a gente não pode... o homem é fruto da história, né? E se você destrói a história, você destrói o homem. A história é construída de acordo com os fatos. E o homem é fruto da sua história. Pastora surge a partir de que tempo? É agora! Século XX. Onde é que surgiu esse tal de movimento feminista? E por causa de algo de dentro da igreja? Não, algo por causa de fora da igreja, que influenciou dentro da igreja. Então aí vem uma outra questão. Então eu prefiro adotar uma ideia totalmente antibíblica do que uma ideia bíblica. O que é a palavra de Deus hoje na igreja? Ela está servindo para quê? Porque a gente tem que entender o que rege a igreja. O que rege a igreja é a palavra de Deus. Não é o manual, não é a cartilha que a Assembleia de Deus determinou, não, e escreveu, não. E a cartilha tem que estar de acordo com a Bíblia. Só que esse empoderamento. Então, empoderamento por quê? Se o homem pode ser pastor, por que a mulher não pode? Porque tem uma outra questão. Como é que a mulher vai usar de autoridade sobre o marido? Imagina, você é casado, a sua esposa é pastora e você não é. Como é que fica a questão da autoridade? Mas a autoridade que é a autoridade divina. Opa! Se Deus é o cabeça, se Cristo é o cabeça da igreja, o esposo é a cabeça da mulher. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Sim, a sequência. E o homem... A cabeça da mulher. A cabeça da mulher. A sequência. Como é que muda se eu dá pra fazer inverso disso? Então, de lá pra cá? É a mesma coisa. Colocar a primeira marcha no carro e o carro andar de ré. É impossível. Então. Tem uma ré lá, tem um R de ré que funciona para o carro andar, o carro fazer o processo de marcha ré. Mas aí a gente vai entrar nisso, não tenho medo de falar, a gente tem que parar com essa questão de ficar dando volta. Deus falou comigo, Deus não falou. Eu recebi a revelação, Deus não revelou. Eu fui no monte, Deus falou comigo que eu vou ser pastor. Não falou com você. Eu fui no congresso de jovens e Deus usou o pregador, a pregadora, o papagaio, a calopsita, o calango. Não falou. Porque eu não tenho medo, não falou. Mas é verdade. Deus não pode ir contra a palavra dele. Alguém... Então vamos lá, daí você fala, te cortando aqui. Em detrimento da minha felicidade, Deus abre mão da verdade dele. Olha, minha serva, eu te coloco como pastora. Então por que o senhor falou na Bíblia que era o ministério pastoral para homem? Por que já não deixou escrito? Porque Deus se contradiz? Agora a questão, Deus, o homem é machista. Então vamos lá, aí você entra com a sua fala. O homem é machista. Não. A palavra é de quem? A palavra é de Deus. O que Paulo fala para Timóteo? Toda a escritura é inspirada. Inspirada por quem? Pelo próprio Deus. Significa que tem um sopro de vida do próprio Deus. É inspirada, apta para ensinar, para redarguir. Se a palavra é de Deus, Deus determinou que o homem é o sacerdote, que o homem exerce o ministério, que o homem exerce a função eclesiástica. Quem que é o machista aqui? O próprio Deus. Se for olhar pela lógica do machismo. Não, Deus é o machista, se for olhar pela questão machista. Mas a gente lê aquele texto que Paulo escreve a Coríntios, né? Que alguém também se baseia naquele texto lá... Na primeira ou na segunda carta? Na carta de Paulo lá aos Coríntios, né? A mulher fica calada. Então, o homem ensina. Alguém pensa que Paulo está sendo machista naquele texto. Pelo contrário, Paulo está incluindo a mulher. Porque, na verdade, a mulher nem tinha direito de nada. Ele estava, na verdade... Porque Paulo, ele tá à frente do seu tempo, né? E por isso que a gente tem que ler o texto dentro do seu contexto. Paulo sempre estava à frente do seu tempo. Por exemplo, ele escreveu a Filemão, que era o servo, que era o senhor.
Não, em defesa um escravo. E falou assim, eu quero que você trate o escravo agora como um irmão em Cristo. Recebe ele como se estivesse Recebendo a mim. Ele tá dizendo assim, você não vai receber ele mais como escravo. Dá carta de alforria pra ele. Ele em outras palavras, eu quero que você acabe com a escravidão. Claro. É isso que eu quero dizer. Agora, a questão da mulher. A mesma coisa a mulher. Ele, na verdade, estava incluindo a mulher na participação e na vida da igreja. Não o contrário de que alguém pensa, colocando a mulher pra fora da igreja e expulsando. Não, a mulher não tinha voz, gente. E a questão é, o exemplo. Ó, no contexto do mundo antigo, nem mulher, nem estrangeiro, e quem não era cidadão, né, nacional daquele povo, não tinha voz. Então imagina, Paulo coloca a mulher e fala assim, o marido ensina a sua esposa em casa. Ele tá dando privilégio pra mulher. E uma outra questão, o que Paulo está querendo dizer? Como os homens é quem tinha acesso, vamos dizer, ao conhecimento, cada sinagoga. O que você vê na sinagoga? Sim. Mulher? Na maioria é homem. Homens. O homem tinha um conhecimento, pode ver Paulo instruído aos pés de Gamaliel, os discípulos instruídos aos pés de Jesus. O homem que sai em busca do conhecimento. Então o homem tinha conhecimento. O que Paulo está dizendo? Eu não quero que as mulheres falem no culto, porque como os homens tinham acesso ao conhecimento, as mulheres ficavam interrogando os homens na hora do culto. O que ele quer dizer? O que ele está dizendo com isso? Eu não entendo a fala dele. Me ajuda a explicar, me ajuda a entender. Ele tava Paulo, dando eu não ordem quero no culto, né? que as mulheres falem no culto, porque atrapalha. Quando chegar em casa, pergunta para os seus maridos. Ele vai ensinar vocês. O que Paulo está querendo dizer? Que vocês também tenham o conhecimento necessário para aprender as coisas. Onde é que Paulo está descartando a mulher aí? Ele tá incluindo a mulher. É isso, ele tá pegando a mulher. Olha, você também tem direito de ter o conhecimento. Pra dar um detalhe lindo disso, Febe era uma mulher. Quem que levou a carta mais importante que Paulo escreveu foi a carta de Paulo aos Romanos. Quem que levou essa carta pra Roma? Uma mulher. Quem escreve é Terço e Febe que leva. Foi uma mulher, provavelmente poderosa, rica, Ou de confiança, né? de portadora da extrema carta, leva pra Roma. Então, pra você ver que Paulo ele não tem problema com as mulheres. Não. Inclusive, no próprio texto de Romanos 16, ele elogia várias mulheres lá, Sim. né? Claro. Várias mulheres. Então, assim, a questão que nós temos vivido aqui, visto aqui, esse empoderamento, porque isso entrou, esse pensamento feminista, que atinge várias áreas do contexto da mulher, entrou dentro da igreja. E como o Gediel falou, eu concordo plenamente. Ah, Deus falou comigo, eu sou pastor a partir de hoje. Não falou. Não, você tem que... Deus falou? Deus Tá, não cadê falou. o texto, capítulo, versículo? Porque você tem que dar uma fundamentação muito concreta, Isso, né? toda profecia, toda revelação, toda visão, todo sonho, ele tem que estar E embasado textos isolados biblicamente. pra falar que as filhas de Felipe profetizavam. Não, aí, então, Ou até alguém que já usou, como você mandou no vídeo que a irmã, e eu já vi gente falar isso também. Rebeca era pastora. pastor de ovelhas. Pastora de ovelha. Então você quer virar pastora, eu vou te dar um monte de ovelha. Você vai tosar a Cajado, ovelha lá cajado. no coisa de dar roça pra você cuidar. Cajado pra você É. trabalhar com ovelhas. É ovelhas, animal. Só se for desse sentido, você ser Animal. pastora. Aí- Agora, pastora, aí no vem a sentido. questão. E outra coisa, vale destacar. Mulher de pastor não é pastora. Mulher Não. de pastor, eu gosto aqui do Nunca nosso foi. campo aqui, Nunca foi. que o próprio nosso pastor chama de irmã, né? Chama a esposa dele de irmã. Ela é conhecida como irmã. Não tem Né? pastora. Quando é feito o culto de aniversário, não é culto da pastora fulana, é culto Não. da irmã fulana. Não tem, não Né? tem. Não existe, ninguém consagrou, botou a mão na cabeça dela e consagrou. A Assim, esposa de pra pastor. alguém usa isso como sentido de Então pra honrar a Então, pessoa. vamos lá. Não, mas Olha, vamos olha, tomar olha- cuidado com esse negócio. Olha a questão. Então, se você é um advogado, eu vou chamar a Paulo de advogado, então. Doutora. Ah, mas ela é formada o quê? Não interessa. Ela é esposa de doutor. Você tá entendendo como que é Então, difícil? a questão, engenheira. Só que, Miquel, como é que tá a só sua que esposa, vale engenheira? abrir um Não, mas ela parênteses não é aqui. engenheira. Vale abrir um parênteses aqui. Porque tem mulher de pastor que geralmente o marido, quando acontece isso, ele já prova que é um banana, que não devia nem ele ser pastor. Mas tem casos que a mulher do pastor manda mais que o pastor. Não. Eu ia mandar na... Eu ia falar. Eu ia soltar, Você tá mas eu entendendo? vou soltar, A mulher do pastor é que administra, que cuida da igreja, que resolve tudo. E o cara fica lá, assistindo. Aí faz tudo. Passivo. Aí pode fazer tudo. Aí libera geral. Porque daí quando acontece isso, libera geral. Eu quero que a fulana faz isso, eu quero que o fulano faz isso. Não, sim, senhor. Eu não Não, gosto fica, de fulano. fica sentado no seu lugar, na sua função. Pastor da igreja... Porque o pastor da igreja o recebeu a pastor- autoridade de Deus. A esposa do pastor, ela, além de ser esposa do pastor, ela é ovelha dele também. E ela é submissa também ao pastor e ao marido ao mesmo tempo. Ela tem duas responsabilidades. Ser submissa, primeiro como esposo
e segundo, como pastor. Então, cada um no seu quadrado. Ela vai ajudar, vai auxiliar, com certeza. Mas há decisões que Deus deu a ele como homem, como pastor da igreja. Aí a mulher que toma a decisão, Aí Deus vai prestar conta, vai pedir conta da mulher, vai pedir conta dele. Então vamos lá, pra você ver como que é complicado essa questão de revelação. A Deus me revelou e mandou dizer que você vai ser pastora. Provai e vede se os espíritos procedem de Deus. Discernimento de espírito serve pra quê? Pra discernir. Imediatamente quando alguém fala isso, calma aí. Se toda profecia ela não pode ser de particular interpretação, Pedro fala isso. Eu tenho que analisar a profecia dentro da onde? Da Bíblia. O que Lutero fala? Mesmo que faça chover prodígios e maravilhas, se não estiver em concordância com a Bíblia, rejeita, porque até o diabo faz chover fogo do céu, faz cair fogo do céu. Pronto. Isso é sobrenatural, porque se eu estralar o dedo e cair fogo do céu, eu ajunto multidões. É óbvio. É lógico. Estrala o dedo, cai fogo, o cara é o cara, ele tem poder. Já abro uma igreja, já vou abrir uma igreja. Igreja da labareda do céu. Pronto. Labareda de fogo. Já era. Você vai até ser. Miquel vai ser responsável pela parte do ensino. Eu vou colocar o Miquel como... Não, nessa igreja não vai ter ensino, não. Não, mas na minha vai. Nessa igreja aí eu vou ficar com a tesourarice, sim. Você acha que não? O fogo é só pra atrair as pessoas, mas depois, dá-lhe Bíblia. Ai, Jesus. Aí você vê. Mas Deus me revelou, Deus falou comigo, eu senti arrepios no corpo. A gente sente arrepios por medo. Quem é casado sente arrepio por outras áreas, já que a gente tá falando da feminilidade. A gente passa num beco escuro, a gente sente arrepio de medo, sente arrepio um vento forte. Eu não vou medir isso como presença de Deus, e nem como mecanismo para dizer que isso é uma prova de que Deus falou comigo. Não. Agora, irmã, eu chorei no culto porque o pregador disse que você é pastora. Tudo bem. Aqui está a Bíblia, eu quero embasamento bíblico. Não, mas ele falou porque ele é homem de Deus. Se eu for colocar como homem de Deus, que é alguém que serve mais a Deus do que o diabo, e tem um monte de gente dando ouvido para o diabo, dizendo que é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando. Não discerne. E a questão do discernimento, quanto mais contato eu tenho com a Bíblia, mais eu consigo saber se é de Deus ou não é. Por exemplo, eu sou numismático. Eu tenho notas e moedas de mais de 40 países. Aí vem a questão. Como é que eu sei que uma nota é falsa? Como é que eu sei que uma nota é verdadeira? Como é que eu sei que uma nota é falsa? Eu preciso conhecer tanto a A quanto a B. Porque é isso. Você me deu R$50 pra me comprar pão com mortadela lá, mas essa nota é falsa. Como é que você sabe? Porque eu conheço a verdadeira. E se eu conheço a verdade de Deus, eu consigo discernir quando algo é falso. Mas o movimento feminista veio para colocar, para valorizar a mulher. Mas quem disse que a Bíblia desvaloriza? A mulher é só pra ficar pejada. Pejada é grávida, pejada do ventre. 9 meses, completou um ano, vou lá e faço mais um filho. Ela é pejada de novo. Ao contrário. É que nem a nossa concorrente, que disse, se Deus me disse, ele disse. Cuidado. Como se ela fosse o canal e a autoridade de si própria, né? Ellen White agora, nivela Ellen White com a Bíblia. Outra coisa aqui, a liberdade sexual. A liberdade, né? A liberação sexual. Aqui diz, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Dessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Quer dizer, desencadeia um monte de outras coisas. Quer dizer, se não existe um padrão, se eu não tenho uma função, se eu não tenho um propósito, se eu não tenho que me submeter a nada, a ninguém, eu sou o meu próprio padrão de referência, posso ficar, no caso da mulher, quantos homens quiser. Eu decido se eu vou ter ou não filhos. Se eu quiser abortar também, não tem problema. O corpo é meu. Né? O corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Se eu quiser ser uma prostituta, né? Como, inclusive, aí uma famosa aí, que era, né? Já era prostituta, né? Já era garota de programa. Aí disse que se converteu, escreveu um livro aí, viralizou e tal.
Aí agora, recentemente, aparece ela voltando nas mesmas práticas e dizendo agora que é cristã. Cristã e prostituta. Inclusive, pra piorar a situação, ela tem um filho. Não vou citar nome de ninguém aqui, só tô citando o fato. Cito o milagre, mas não conto santo. Eu não estou dando nome Pra, aos bois. pra não ficar... É questão de ética também. A gente não vai Mas passar é famosa aí na internet. Na mídia aí. O filho, segundo um vídeo que foi postado recentemente, o filho, já deve ter seus 18, 19, 20 anos, não sei. Porque existe um canal aí, parece que de OnlyFans, que agora vende, que agora a pornografia virou paga, né? E como alguém tem uma conta no Instagram, no Facebook, agora existe uma conta para esse tipo de situação que a pessoa ganha dinheiro com isso. É esse o mundo que a gente tá vivendo. E parece que é o filho dela que faz os vídeos dela nas posições mais inimagináveis para vender pra internet. O filho vê a mãe despida, tendo, né, estimulando prazer em outras pessoas, filma aquilo ali e o mundo é normal. E diz ser cristã. E será que não pode chegar ao ponto de também ter uma relação com a própria mãe? E é a grande tese que todo mundo tá levantando. Porque se chegou a esse ponto, quer dizer que a mãe tem relação com o filho. Porque um filho adolescente, sei lá qual a idade que ele tem, ele, mesmo sendo a mãe dele... Sem hipocrisia. Né? Todo homem que vê, toda mulher... A Bíblia já falava de incesto, né? Sim, então todo homem que vê e toda mulher que vê, ambos... os órgãos, o homem... O homem não vai deixar de ser homem nem a mulher de mulher, não, independente do fato. Agora é a questão. É prazeroso? Eu vejo... Não, mas isso é pra você ver a que ponto chegamos. Então... Até na própria revista, né? Num dos subsídios aqui, conta uma história aqui, né? De uma mulher, né? Que era casada, aí separou-se do marido, né? E casou-se com outra mulher. Isso já tá acontecendo, né? No nosso contexto aqui que nós vivemos. Tem uma conhecida que foi inclusive pregadora, que pregava nos Gideões. Não Sim, o nome. Também. Mas aqui nós temos histórias próximas de nós aqui também, a mesma coisa. Que vários escândalos assim. E isso tá virando normal. Mas é por que isso aqui? Porque meu corpo e a sexo, eu faço o que eu quiser. Só pra você ver a questão da palavra de Deus. Como ela é confrontativa. Tem que se viver o que está na palavra de Deus. Alguém fala, você é fundamentalista? Eu preciso me fundamentar. Eu sou fundamentalista, eu tenho que fundamentar minha fala onde? Na palavra de Deus, porque é minha regra de fé. No sentido de casamento. O corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem. Pague a devida benevolência. A mulher não pode, em hipótese alguma, negar para o marido quando o marido quer, e o marido não pode negar para a mulher quando a mulher quer. É bíblico isso. E nem pode haver forçação de ambas as partes, que é estupro. Toda relação sexual sem o consentimento do outro é estupro, mesmo se for marido e mulher. Aí vem a questão. Porque também tem gente que usa esse texto pra violentar o próximo. Nós não defendemos isso. Aí já passou dos limites. Mas a questão do corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher, o desejo dele é pra ela, o desejo dela é pra ele. Opa, essa mulher quer agora. Não quero. Calma aí. O desejo dela é pra ele. E quando ele quer, ela não quer. Aí entra muito nessa questão. Você pega novelas. Vamos ser sinceros aqui, sem dar volta. Muitos casamentos destruídos no contexto cristão. Fala das malditas novelas, inclusive da Globo, que é a pior de todas. Olha, cuidado, hein? Onde é que ela aprendeu isso? Na novela. Então, se eu não alimento a minha vida espiritual com a palavra de Deus, que é a regra de fé, mas alimento com aquilo que não presta, a boca fala que o coração está cheio. Eu coloquei no status do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, inclusive foi parar até no Facebook. Quando é que eu sei que uma igreja não quer mais a palavra? Quando é que eu sei que uma igreja não quer mais ouvir a palavra de Deus? É quando ela está empanturrada com outro tipo de alimento. Quando eu estou empanturrado, e estar empanturrado não significa sinal de saúde. Por exemplo, gosto, mas tem um bom tempo que eu não como. Gosto de lanche gourmet. E lá onde eu moro tem. Inclusive posso até fazer propaganda, não vou ganhar nada, mas é uma propaganda, é algo bom. Tem um lanche gourmet que quando eu quero, compro.
Agora, se eu vou no nutricionista, a nutricionista fala pra mim, gente, você vai durante essa semana comer frutas, verduras e legumes. Depois você vai vir aqui, nós vamos fazer uns exames pra ver como é que tá o seu sangue, como é que tá o seu colesterol, como é que tá... Nós vamos fazer uma bateria de exames com você. Pronto. Olha, tá ok. Agora a partir de hoje, segunda até domingo, você vai comer massas, gorduras, pizza, o que for, tudo que envolve gordura. Na segunda-feira você vai vir aqui e a gente vai fazer uma bateria de exame. Com sinceridade, Miquel. Primeira semana, um tipo de alimento. Segunda semana, outro tipo de alimento. Qual das 2 semanas me proporcionou mais saúde? Primeira. Então você pega uma geração que é preferível. Porque é assustador quando você sai em alguns contextos, você vê mulheres conversando. Você viu na novela tal? Você viu o gato? Você viu como ele é bonito? Você viu como ele é sensual? Agora são as séries. A Netflix, quase todas as séries agora na Netflix, e eu falo isso porque eu não vejo TV mais normal. Eu também não. Eu não sei o que é Globo, SBT, eu não sei mais o que é isso. Eu sou sincero. A minha TV é YouTube e Netflix, então eu não sei, realmente, eu tô falando da minha realidade. Só que você vai lá procurar uma série pra você assistir, um filme que seja, tudo é o quê? A mulher empoderada, querendo ter relação com o que ela quiser, fazer o que ela quiser. Ela quer viver a vida dela. Né? Os desejos. O filme que ficou famoso aí, os 50 Tons de Cinza. Né? Que ficou famoso. Começou por... Não vou dizer começou por ele, mas foi um dos que mais ficaram em evidência. É da perspectiva de uma mulher. Da perspectiva de uma mulher sobre a realidade do homem. Tem um outro filme aí também que ficou famoso aí, 365. Também é perspectiva da mulher. A mulher empoderada. Você tá entendendo? E vários outros filmes e séries que estão surgindo aí, que mostra a mulher né, sempre sobressaindo ao homem e vivendo as suas aventuras sexuais. E acabou, e tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo perfeito. Inclusive esses dias eu fui ver um filme com a Paula. 3 Feiras, eu esqueci o nome do filme, mas era de freira. Vamos assistir. Era de comédia, falei assim, vamos assistir pra ver como que é o filme. As 3 feiras não tinha as fantasias sexuais com lá que tava fugindo, o padre escondeu o cara, e aí o padre falou pra ele fingir que era mudo, aí o cara pegou todas as freiras, e as freiras falavam com ele, e ele não podia responder, porque ele fingia que era mudo e surdo, e elas contando todas as fantasias sexuais delas. O filme de comédia virou um filme de coisa que não valia nada. Até no filme de freira os caras deturpam o negócio. Nem as freiras eles perdoam mais. Coitado das freiras. Então assim, mas é essa cultura que a gente tá vivendo. Mas aí eu pergunto pra você, quem está por trás disso? Espiritualmente falando. Aí a Bíblia fala que o Deus desse século cegou... Não, e vale, cegou o quê? Vale a pena dizer, quem que Satanás enganou? Cegou o quê? O Deus desse século cegou o... Entendimento. Entendimento fica onde? Vamos lá. Éden. Onde é que o inimigo ataca a mulher? No coração ou na mente? Na mente. E quando ela tava quando? Sozinha. Pra fazer o quê? Pra fazer a mente dela entender errado a fala de Deus. Agora, vamos ser Deus sinceros. falou isso mesmo? Não, mas vamos ser sinceros. E perdoem minhas irmãs. É fato que eu sei que tem muita irmã muito esperta e inteligente. Mas você pega uma mulher, quem é mais fácil ser enganada? A mulher, e não é que a mulher quer ser enganada. Mas a mulher vai muito pelo coração, pelas emoções do momento. Ela é mais sentimental. Então, é mais fácil você dobrar ela pelo sentimento. Basta você pegar uma criança, um pai ou a mãe, e você coloca uma criança no meio. O pai diz não. A mãe daqui a pouco amolece o coração, vai lá pro marido, mas meu bem, eu falo por o menino, e não sei o que. Porque primeiro ela diz não, porque às vezes acontece isso também, que a mulher quer ser durona. Passa 1 hora, 2 horas, de durona ela já amoleceu o coração, já mudou de ideia, já cedeu. Já mudou a situação. Então, é muito mais fácil de você convencer, né, manipular as emoções, inclusive, da mulher, do que do homem. Porque o homem vai ser mais racional. O homem é muito mais racional. Tudo bem que no momento... Não quer dizer que o homem não tem sentimentos, mas... ele tem. É diferente a forma. Ele tem. Inclusive tem um cara, não vou citar nome, que eu sei quem é. Casal, inclusive não estou mais junto, mas a fala da mulher para o homem era essa: você é muito frio. Não dá pra você entender que a ideia de frieza tem a ver com razão. Vamos dizer que no ponto até bom. Mas a fala do homem era: você é muito sentimental.
Tudo em excesso é ruim. Né? Tem que Eu conheço um casal Tem que ter essa. Vamos dizer, que então tem que ter esse uma vez equilíbrio. o irmão falou assim. Eu achei engraçado demais. Você aqui em casa, eu sou a emoção, ela é a razão. Não, Porque ele é de fato, pior que ele é emocional mesmo. Ele fala, ele chora. Ele é todo coração. o homem tem que ter sentimento. E ela é bem mais séria do que ele, assim, bem mais, né, racional. Dá pra você perceber realmente quem que é mais emocional e quem é mais racional. Mas biologicamente, né, do padrão que Deus criou, o homem sempre vai ser mais razão. Sim. Né? Porque se fosse. Nós não estamos aqui para diminuir a feminilidade. Diminuir a figura feminina. Só que aí vale destacar também. Pra você ver. Aí... O que o Paulo recomenda? As mais novas buscam o quê? Sabedoria e entendimento com as mais velhas. As idôneas, as mais sábias, eu ia falar as mais antigas. As mais velhas. Ó, ia sair com as mais antigas. Mas vamos lá. Se fosse Adão que estivesse sozinho, como é que seria o argumento de Adão para com a serpente? Seria um argumento mais racional. Sim. Vamos dizer, mais A filosófico. pergunta é, por que ele não foi pro homem? Mais Por filosófico. que ele não foi tentar Mais um filosófico. papinho estranho com o homem? Porque provavelmente Adão ia falar assim, calma aí. Ele era bobo, não. Ah, Adão, Deus falou isso mesmo? Ele ia falar, você ouviu Deus falando alguma coisa? Pra você tentar me enganar, no sentido de que falou ou não falou? Então seria uma conversa até mais filosófica. Sim. Então, tem um lado mais emocional, tem um lado mais racional. Então, a questão não é diminuir a mulher, dizendo que a mulher ela cede mais fácil. Tem mulher que não. Não, tem mulher que é mais dura. tem mulher Principalmente que é irrepreensível. No questão de Só que relacionamento. eu tô dizendo no modo geral, não particular, né? Sim. Vamos só fazer uma leitura aqui e a gente encerra. Já são Se eu não me engano é de Tito 2. Tito 2. A partir do 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos da fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, fofoqueiras, né? Não dadas a muito vinho. Curioso isso, né? Não dá muito vinho, já não pode tomar um pouco. Mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Olha só, isso tá na Bíblia, Gediel. Tá na Bíblia isso aqui, irmãs. Dá glória agora. Sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta a semelhante também os jovens que sejam moderados em tudo e dá, por exemplo, de boas obras. Prega esse texto um dia, tá, Gideon? Quando eu casar, eu vou pregar, não posso agora. Senão vão achar que eu tô sendo muito... Tô fugindo da minha... Tô pregando fora da minha alçada. Deixa eu casar pra vocês verem. Vai ter uma série sobre título. Doutrina mostra incorrupção, gravidade, seriedade, linguagem não irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tenha tido nenhum mal. Mas tem um outro texto, eu acho que é Timóteo. Aqui já deu uma lista boa, né? Mas se eu não me engano, Timóteo também fala sobre isso. Fala Timóteo. Aqui. Timóteo 2. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, aí isso aqui são detalhes, né? Culturais. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas convém mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que as mulheres ensinem nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Lembrando, ele está falando isso dentro de um contexto. Questão cultural aí. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porque a verdade é essa, biblicamente falando. Quem foi enganado foi a mulher. Não quer dizer... E o homem... E aí, isso é curioso, que eu já ouvi alguém falar sobre isso e assina embaixo. Satanás enganou a mulher. A mulher enganou o homem. Qual o ponto fraco? Se o ponto fraco da mulher
ser vulnerável, de dar ouvidos a outros, porque quem é dado mais a fofoca é a mulher. O diálogo, a fala é a mulher. A mulher fala mais que o homem. Claro. Então a mulher é mais comunicativa. Então é natural que isso aconteça. Só que o ponto fraco do homem é a mulher. Quando o Davi caiu por causa de quê? Por causa de uma mulher. Sansão caiu por causa de quê? De uma mulher. Você pega outros personagens por causa de uma mulher. Não por causa da mulher seja o motivo da queda, mas por causa que é aquilo que atrai mais o homem. Né? O homem que se sente mais vulnerável é atraído pela mulher. Dalila enganou Sansão bonitinho. Fez tranças aqui, amarra ali, solta aqui e faz isso aqui. Ela tá brincando com o sentimento dele e o homem tá dando corda. Por quê? Porque o ponto fraco do homem é a mulher. O homem dá ouvido facinho, mulher. E aí ele enganado pela mulher. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, com amor e na santificação. Tem um outro texto, eu não tô achando aqui. Aqui. Capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. Eu acho curioso isso, porque ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um jovem, inclusive ele dá várias palavras de ânimo para Timóteo. E ele tá escrevendo para Timóteo porque ele assumiu aquela igreja como pastor, uma carta pastoral. Tá dando toda uma sabedoria para Timóteo, falando assim, segue isso aqui que você vai ser um bom pastor. Aí ele diz: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúvas e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Porque isso aqui é uma recomendação sábia dele. Se a mulher já tem uma certa idade, você quer casar de novo pra quê? Mas também não é já tem casar. filho, já tem neto. Não é errado. Mas em tese já tem filho, já tem neto. Mas ela quer uma companhia. Já tem um monte de coisa. Se não quiser casar, fica aí, mano. Sossega. Ela tem 80 anos, morreu com 90, 10 anos ela tinha uma companhia. Sossega. Agora, uma viúva nova, não tem jeito, ela tem que casar. Ele ainda vai dizer assim, tendo já... Viúva nova. Além disso, aprendam também a andar ociosas em casa, não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. De novo, ele falando da fofoqueira. Pois quero que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após a Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorre-as e se não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as deveras são viúvas. Porque a verdade é que naquele contexto, né, nós sabemos lá em Atos 6, havia todo um socorro a estrangeiros, a viúvas e tal. Inclusive a primeira rixa lá pro meio na mesa era isso. Só que daí tinha um monte de viúva. Aí imagina, um monte de viúva nova na igreja, querendo casar, afobada, subindo pela parede. Não dá. E a igreja sustentando as filhas de Deus? Não dá. Vai arrumar um homem. Em nome de Jesus, você é nova. Agora uma velha, né? Com filho, com neto. Bisneto. E querendo subir pelas paredes, irmã. Pelo amor de Deus, vai orar. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer crochê, tricô. Porque tem umas irmãs que tá numa certa... Não, é curioso isso, porque nós estamos vivendo nos dias que as doenças sexualmente transmissíveis tá mais entre os idosos do que entre o povo mais jovem. Nós invertemos os papéis. Os idosos estão tendo doenças venéreas por causa dessa vida sexual ativa. Os velhos tá triste a coisa dos velhos. É as irmãzinhas, é os vovozinhos. Tá arrumando filho, os vovô tá arrumando filho novo. Como? Tá, tem louco pra tudo. Os vovô que tem dinheiro. Vamos lá, com 90 anos a pipa ainda sobe. Não sei. Estão tomando aí uns remédios violentos. Lembra da música do Silvio Santos, da pipa do vovô não sobe mais? Ah, mas tem uns aí que tá
Tá conseguindo, não sei Então, como. mas Mas a Bíblia dá várias recomendações aí, né? Para as mulheres e etc. Não vamos avançar mais, né? Já estourou todo o tempo. Mas assim, o que eu falei pra você, o Deus desse século, ele cega o entendimento. Eu cego o entendimento da mulher para que ela não entenda a verdade, abro o entendimento dela para que ela entenda o feminismo, ela aborda o feminismo. Não precisa de homem, não precisa de macho, não precisa de ninguém. Então faz o seguinte, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, vamos fazer o seguinte, então resolve todos os problemas. Deu problema no carro? Não chama mecânico. Namora isso um homem. Deu problema em casa? Vá consertar o cano. Não, e fora o fato que vá rebocar, as mais novas estão, em vez de dar ouvido às mais velhas, estão dando ouvido às mais novas. Mas é isso que essa má influência, né? Lembra lá? Tudo bem que teve um propósito de Deus. É Roboão. Isso que eu ia falar. Davi, Salomão, Roboão. Eu não quero ouvir conselhos dos sábios conselheiros de meu pai. Homens idôneos, de mais sabedoria, de mais tempo de casa. Imagina o antagonismo. O homem mais sábio, Salomão, e o filho mais tolo da história. Ignorante e extremista. Porque aí vem a questão. Eu não quero ouvir os conselheiros de meu pai. Miquel, vamos ser sinceros. Seria honroso pra você ser conhecido como conselheiro do rei? Qual rei? Salomão. Salomão precisava de conselheiro? Vamos ser sinceros. O homem sábio. Mas mesmo sendo sábio, ele tinha os conselheiros dele. Vamos reunir aqui, eu preciso tomar uma decisão tal. O rei tá pedindo conselho pra mim. Olha, rei, pensando bem, não é melhor o senhor fazer isso? Gostei. Por quê? Eu, sendo sábio, eu analisei sua fala tem coerência. Gostei de você, conselheiro bom. O que Roboão fez? Descartou os conselheiros do seu pai e foi dar ouvidos pra moleque. O que acontece com o reino? Rachou o reino. Eu prefiro dar ouvido para moças, muitas mulheres que estão passando por situações no casamento, dão ouvido para moças que não são crentes, ou têm nome de crentes, mas não são crentes, com conselhos malditos, com conselhos inúteis. Segue a vida, curte a vida, vai viver a vida, Deus tem o melhor para você, mas não tem a coragem, a audácia de abrir a Bíblia. Vamos fazer o seguinte, o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Eu vou falar de mim, não vou citar nome por questão de ética, poderia citar. Eu mostrei na Bíblia, Miquel. Você sabe o que eu tô falando. Eu mostrei na Bíblia. A pessoa diz não. Você e o fulano, você falou o nome do fulano, mas não vou citar por uma questão muito ética, pela posição que ele exerce. Você e o fulano tendem a persuadir as pessoas usando argumentos bíblicos. Eu mostrei na Bíblia, abri a Bíblia, está escrito aqui. Não precisava de exegese nem de hermenêutica. Não quis aceitar, estava aqui. Agora, vamos ser sinceros, o problema é meu agora. A palavra de Deus está dizendo, não coma muito sal, senão vai subir a sua pressão. Eu vou comer? Não come muito açúcar, senão você vai virar um diabético. Eu vou comer? Tá na Bíblia, não precisou nem de exegese, nem de hermenêutica, nem de interpretação bíblica. Era só ler e entender. Mas qual foi o argumento? Você tende a persuadir as pessoas usando os argumentos. Vocês tendem a ludibriar as pessoas com seus argumentos. Está aqui. Eu não quero seguir, o problema é meu. Então arque com as consequências. Tem tanto movimento feminino, tanto movimento do homem que ele quer dominar tudo e não deixa a mulher. Também quando entra o movimento feminista, quem está por trás disso, cega o entendimento e abre para outra área. Sim. Semana que vem, transgênero. Que transrealidade é essa? É outro assunto inédito nas lições bíblicas da CPAD, porque esse aqui eu acho que é a primeira vez também. E é outro caos. Inclusive eu vi um vídeo, eu não sei se eu compartilhei com você, um médico cristão, né, obviamente, fazendo uma cirurgia de transmutação. Porque a pessoa não era cristã, fez, né, uma cirurgia de mudança de sexo. Se converteu a Cristo e o médico desfez a cirurgia. Porque a pessoa fez pra ter peito, né, e tal, muita coisa. E ele desfez a cirurgia porque a pessoa se converteu e entendeu que estava no erro. Mas como é que faz a questão do órgão genital? Aí eu não sei se a pessoa chegou a fazer essa cirurgia, mas da mama eu sei que havia feito. Porque quando tem a retirada do pênis, que é o nome comum, o que é feito não é chamado de vagina, é cavidade. Sim. Porque não é vagina. Não existe. Não tem. A vagina quem tem é mulher. A vagina é perfeita, a vagina só a mulher tem.
Agora, tirou o pênis e fez ali, eu tenho vagina agora. Você não Ele tem, não tem como- você tem uma E cavidade. também não tem como fazer um... Não sei como que funciona isso, nossa. Então, não tem como fazer. É uma cavidade que se chama. Cavidade. Ele tem uma cavidade, não vagina. Não, mesmo se fosse, imagina, o cara tirou o pênis, aí vamos supor que ele quisesse voltar, vai colocar o pênis de outra pessoa nele, porque o dele não vai nascer de novo. Não tem. O dele já era. E aí? Como é que fica Então isso? você vê até onde... Inclusive, você citou, eu lembrei agora de um médico chinês, não vou lembrar o nome dele, mas ele diz o seguinte: eu desfaço o que Deus fez. O que ele quer dizer? Vem pra cá. Se você nasceu homem, eu deixo do jeito que você quer. Eu vou desfazer o que Deus fez. Ele é um coitado. Semana eu conheci uma pessoa, já faleceu inclusive, que fez essa cirurgia. Eu tô falando do que eu acho, tô falando do que eu sei. E é triste a situação. Triste. Morreu por outro motivo, não foi por causa da cirurgia que fez. Mas triste a situação. Mas cenas para os próximos capítulos. Semana que vem a gente tá aí.